A primeira vitória de um ator querido do público, a consagração de uma jovem estrela ou o retorno de um ator que estava meio por baixa. Essas são possibilidades para o Oscar 2025 de melhor ator. E eu trago agora as previsões iniciais da categoria. O time dos candidatos sem muitas chances de indicação começa justamente com quem mais merecia. 2024 é o ano do Glen Powell. O galã estrelou a divertida comédia romântica Todos Menos Você. Roubou a cena em Twisters, mas principalmente se esbaldou nos mais diversos personagens de assassino por acaso. Versatilidade qualifica bem todas as nuances que o texano traz para a excelente comédia do Richard Linklater. Infelizmente, ele deve passar bem longe do radar da academia e da própria Netflix para a campanha. O Jude Law bem que tentou, mas parece que não vai ser dessa vez que o jejum de mais de 20 anos sem indicações ao Oscar vai chegar ao fim. The Order passou despercebido pelo Festival de Veneza e a tendência é que o britânico continue também assim, apagado. Não vai ter grandes chances nessa temporada. Já o Harris Dixon tá rezando pela Nicole Kidman. Afinal de contas, somente se a australiana puxar o filme para as demais categorias, ele tem alguma probabilidade, alguma chancezinha de ser cogitado aqui. Caso contrário, a tendência é que ele dê apenas o cartão de visita dele, diga que ele está presente, mas indicado mesmo não vai rolar. Depois de interpretar o Steven Spielberg em Os Fabelmans, o Gabriel Labelle faz o Lorne Michaels, criador e produtor do Saturday Night Live. Se por um lado Hollywood adora ver jovens estrelas representando grandes astros da história do show business, que o digam Austin Butler e Andrew Garfield, por outro lado, um filme em que o protagonismo acaba sendo dividido em meio a um numeroso elenco pode pesar contra o jovem ator. O Nicholas Hoult chega com a missão de ser o último protagonista de um filme dirigido pelo Clint Eastwood. Isso na teoria, é claro. Interpretando um jurado de um julgamento com um sério dilema moral, o britânico de 34 anos tem a maior chance de dar um salto na carreira. Dependerá de como o jurado número 2 irá repercutir junto à crítica e ao público para saber se ele tem chances ou não de indicação. A imprensa americana tem apontado nas últimas semanas o Michael Keaton como uma possibilidade em melhor ator por Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Mas, sinceramente, na minha visão, isso se trata daquelas cavadas que muitos jornalistas nos Estados Unidos tentam fazer para ficar de bem com o estúdio, para ganhar alguma coisa depois, enfim, acontece. Infelizmente isso acontece demais, então não dá para levar a sério toda notícia que aparece eventualmente com algumas especulações para lá de esdrúxulas. E dizer isso não significa que o Michael Keaton tá uma porcaria, que ele tá mal no filme, não é, muito pelo contrário. Porém, para Oscar, olhando toda a temporada, todos os candidatos que tem ali, na boa, é brincar com o leitor, e eu não vou fazer isso aqui com vocês. O Elliot Heffernan tentará um feito raro em melhor ator, uma indicação para um intérprete infantil. O garoto é o protagonista de Blitz, em que faz o filho da Saoirse Ronan no meio dos ataques nazistas à Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. A única vez em que uma criança concorreu na categoria foi em 1931, na 4ª cerimônia da história, com Jack Cooper por Skip. Todo mundo gosta do Tom Hanks, mas quando se fala de Oscar, a academia não é tão generosa com ele não. Foi apenas uma indicação por Um Lindo Dia na Vizinhança nos últimos 20 anos. E a tendência é que Here siga o mesmo caminho que a gente viu com Sully, Relatos do Mundo, O Pior Vizinho do Mundo e por aí vai. Ou seja, o filme é até bem visto, muita gente elogia, mas chega na indicação, não rola. O Jharrel Jerome também corre bem por fora com Unstoppable. No filme, ele interpreta o Anthony Robles, que é um campeão da luta livre nos Estados Unidos que consegue esse feito mesmo sem ter uma perna. Ele tá num filme que até o momento não decolou nessa temporada e vai precisar de uma campanha
muito forte da Amazon MGM para reverter o cenário, que tá com... Até porque o foco do estúdio é em Nickel Boys, drama dirigido pelo estreante Ramel Ross. Com isso, o Ethan Harris e o Brandon Wilson, os dois atores que interpretam os jovens que passam situações terríveis em um reformatório da Flórida, saem ligeiramente à frente na disputa de melhor ator. E o Andrew Garfield completa o time dos azarões, com todo o tempo que temos. A dobradinha com a Florence Pugh joga a favor, mas a competição interna na A24, com Daniel Craig, Colman Domingo e Adrien Brody, complica demais para qualquer sonho de indicação. Agora é a vez da turma que pode surpreender. Tem muita gente na frente deles, mas quem sabe eles não arrancam de última hora. É o caso do Paul Mescal. Se Gladiador 2 realmente corresponder ao hype que a imprensa norte-americana tenta colocar sobre o épico do Ridley Scott, o jovem ator alcança a segunda indicação da carreira. O Paul Mescal sempre terá a comparação inevitável com o Russell Crowe, mas o talento dele, um estilo de atuação diferente do galã do original e a memória afetiva do público e da crítica por conta de After Sun são pontos favoráveis. Se o Jesse Eisenberg não conseguir nada em melhor direção, quem sabe não rola uma vaguinha aqui em melhor ator. A verdadeira dor é aquela típica dramédia clássica em que a troca dos atores é fundamental. Algo que ele consegue muito bem ao lado do Kieran Culkin. Só que para isso o Jesse Eisenberg vai ter que superar dois entraves. O primeiro deles é a concorrência interna dentro da Searchlight Pictures. Afinal, o estúdio tem nas mãos o Timothée Chalamet com A Complete Unknown. Já o segundo ponto é uma certa resistência que eu começo a notar que existe ao Jesse Eisenberg na crítica e também em uma parte da cinefilia, de que acha que ele faz o mesmo tipo de personagem, aquele que fala muito rápido, que tem o sarcasmo na ponta da língua, enfim, isso pode pesar contra ele. O Joaquin Phoenix busca o feito de conseguir ganhar melhor ator com o mesmo personagem. No longa desse ano, o astro adiciona a veia musical às esquisitices do Coringa. O maior problema, porém, será a perda do fator de novidade. Por mais que ele esteja excelente em Delírio A2, já não há mais o mesmo impacto de vê-lo como vilão novamente, o que pode ser fatal para uma vaga no Oscar. Se o Joaquin Phoenix conseguir uma segunda indicação pelo mesmo personagem em melhor ator, ele vai repetir o feito de apenas 3 gigantes do cinema norte-americano: o Bing Crosby, o Peter O'Toole e o Paul Newman. Sabe aquele caso do cara que é discreto, mas que é muito elogiado pelos seus pares, que querem trabalhar ao redor dele? Esse é o caso do Jesse Plemons. Olha só a lista de diretores com quem ele já trabalhou: Paul Thomas Anderson, Martin Scorsese, Jane Campion, Steven Spielberg e por aí vai. E o Yorgos Lanthimos entrou para essa lista com tipos de gentileza, em que o Plemons, adivinha só, é de longe o que o filme tem de melhor nas 3 histórias. Não à toa, ele ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes, o que o projeta aqui para o Oscar. E eu não duvido nada que ele possa ser aquela 5ª vaga, ele ocupe aquele espaço, aquela surpresa que é sempre muito agradável de ver numa manhã de indicações de Oscar. E eu fecho a lista das possíveis surpresas com o Hugh Grant. Em Herege, o astro das comédias românticas, veja só, se arrisca no terror ao fazer o dono de uma casa que irá infernizar a vida de 2 jovens missionárias. Ok que o cinema de gênero é algo que a academia sempre torce o nariz, porém a curiosidade de ver o Grant no terror pode levar muitos votantes a prestigiarem o filme e talvez indicá-lo, afinal o cara tá em um dos melhores momentos da carreira. Os próximos 3 nomes estão brigando por uma vaga e todos eles têm grandes chances de serem indicados. O John David Washington é o principal nome da Netflix
na categoria. O protagonista de The Piano Lesson confia no bom retrospecto das adaptações do dramaturgo August Wilson em melhor ator para conseguir a primeira indicação da carreira. Em 2017, o Denzel Washington bateu na trave para ganhar o prêmio com Um Limite Entre Nós, assim como o Chadwick Boseman na edição da pandemia em 2021, com a voz suprema do blues. O Daniel Craig era apontado como um nome certo em melhor ator, porém o desempenho abaixo de Queer no Festival de Veneza e a derrota em melhor ator para o Vincent Lindon colocaram uma grande dúvida em torno do nome dele. Para complicar, a concorrência interna na A24 também complica o caminho do Craig. Por outro lado, a coragem do ex-007 de interpretar um personagem com cenas tórridas de sexo gay, algo que vai chocar certamente muitos fãs da série James Bond, que jamais imaginariam algo desse tipo, pode fazer com que os votantes da academia enxerguem um ator que está sempre em busca de quebrar paradigmas, um ator que está disposto a evoluir cada vez mais, independente do que vão achar. E isso pode pesar a favor dele. E ainda tem o Sebastian Stan, vivendo o grande ano da carreira com a premiação em Berlim e elogios em Cannes. O Soldado Invernal da Marvel chega com duas possibilidades. Com A Different Man, ele terá de superar toda a intensa concorrência na A24, enquanto O Aprendiz tem uma distribuidora menor e a aversão natural de Hollywood com o Donald Trump, fora que ainda corre o risco de disputar votos contra si mesmo. Chegamos então aos 4 favoritos ao Oscar 2025 de melhor ator. Dessa turma toda, eu acho que só um corre um pequeno, minúsculo risco de ficar de fora. Guardado as 7 chaves pela Searchlight Pictures, a Complete Unknown chega com a missão de ser a cinebiografia tradicional do Bob Dylan. Não ter sido exibido até agora em festivais deixa aquela pulga atrás da orelha sobre o filme, mas caso cumpra o que se espera dele, é impossível o Timothée Chalamet não entrar forte para disputar a estatueta. Afinal, com apenas 28 anos, ele se tornou um dos atores mais requisitados de Hollywood para todo tipo de filme. E fazer um gênio da cultura americana seria o ápice. E isso para não falar do histórico recente da academia, que permite ao Chalamet sonhar com o prêmio. O Rami Malek como Fred Mercury, o Austin Butler fazendo Elvis Presley e o Bradley Cooper interpretando o Leonard Bernstein escancararam isso nos últimos anos. Depois de ganhar o Oscar por O Pianista, superando nomes do naipe de Jack Nicholson e Daniel Day-Lewis, se esperava que a carreira do Adrien Brody fosse imparável. Infelizmente, porém, não foi o que aconteceu. O Brutalista chega agora com a expectativa de colocar a carreira dele de volta aos trilhos. Ainda que não dê para dizer totalmente que é uma retomada de carreira igual ao Brendan Fraser ou a Renée Zellweger, eu acho que há sim uma sensação de resgate do Adrien Brody, e essa é uma narrativa que pode fortalecê-lo demais para tentar ganhar o Oscar. Fora que o Brutalista é um dos grandes candidatos da temporada, e se o filme chegar muito forte, ele se fortalece também. Para quem duvidava do carinho do Oscar pelo Coma Domingo, as indicações ao Oscar deste ano foram suficientes para provar a tese. A estrela de Rustin deixou nada mais, nada menos do que o Leonardo DiCaprio para trás e disputou melhor ator. Nesta nova temporada, ele deve repetir o feito com Sing Sing, ao fazer um prisioneiro conseguindo encontrar novos caminhos a partir da arte. Além do tema por si só tocante para a academia, o Coma Domingo ainda atua com não atores que interpretam versões de si mesmo, um desafio enorme para qualquer intérprete. A baixa bilheteria do lançamento de Sing Sing em julho, a arrecadação de modestos $2 milhões nos Estados Unidos, pode atrapalhar caso a A24 não faça uma campanha certa de resgate do longa. E por fim,
tem aquele candidato com carinha de favorito ao prêmio. Ele pode até não ser o mais amado, mas é difícil encontrar um cinéfilo que não goste do Ralph Fiennes. Com esse prestígio em mãos, o astro chegará ao Oscar 2025 com Conclave. Liderando um elenco de grandes nomes, ele busca um reconhecimento que a Academia deve a ele. São apenas 2 indicações ao longo da carreira: A Lista de Schindler, em 94, e O Paciente Inglês, em 1997. Todo esse ato, essa falta de reconhecimento do Oscar, somada ao talento natural que o Ralph Fiennes tem, podem ser peças decisivas para a vitória dele. Cabe agora a Fox Features fortalecer Conclave para que o filme chegue forte e também, consequentemente, o Ralph Fiennes seja beneficiado com isso. Para resumir toda essa história, na minha visão, os 5 finalistas do Oscar de melhor ator nesse momento serão os seguintes: Adrien Brody, de O Brutalista, Timothée Chalamet, de A Complete Unknown, Colman Domingo, de Sing Sing, Ralph Fiennes, de Conclave e Jesse Plemons, de Tipos de Gentileza. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Sexta-feira eu volto para falar de melhor direção. Será que o Walter Salles tem chances? Não perca, a gente se encontra. Até lá. Tchau.